Fala galera do Vale do Mundo, Pod Vale chegando em mais uma noite de episódio inédito, temporada 2026, terceira temporada do Pod Vale, e hoje com a minha amiga e parceira Ira. Bom, Ira? E aí, Doug, tudo bem? Bem. Mais um ano, mais uma temporada. Estamos aqui novamente. Obrigada a você que está nos acompanhando, está vibrando, comentando. Aproveite este momento para clicar no sininho para que você não perca nenhum programa desta nova temporada de 2026, porque vem aí muita gente especial, muito papo interessante, muito conteúdo para falarmos sobre o Vale, sobre as pessoas que fazem parte do Vale e que também estão no mundo levando a nossa palavra. Não é mesmo, Doug? É isso aí, Ira. E também vamos falar do nosso apoiador, né? A Anamarca Serviços Náuticos. Vocês já conhecem a nossa apoiadora aqui desde o começo do Pod Vale. Agradecemos sempre a equipe lá da Anamarca junto com a gente. Para você que ainda não tem sua habilitação náutica e não sabe como proceder, entre em contato agora mesmo com a equipe da Anamarca para você poder conquistar a sua CHA, né? Que a gente sempre explicou para vocês aqui, que é a Carteira de Habilitação Amadora. Então fica ligadinho que durante o episódio aqui a gente vai falar sobre mais sobre a Anamarca e também sobre o que a Anamarca está trazendo agora para o mês de abril, tá bom? E hoje, né, a gente está com mais um convidado especial, né, que a gente sempre fala aqui para todos vocês que o Vale do Ribeira só traz pessoas especiais para o Pod Vale, então é uma satisfação, uma honra. A gente acabou se conhecendo por um projeto grandioso que começou em Registro, e através de amigos em comum, acabei conhecendo essa pessoa, né, que é o Gilmar, né, então é um prazer, Gilmar, estar te recebendo aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você, Ira, Doug, né, vamos falar aí do campeão, e é uma honra para nós estarmos aqui hoje participando desse reinício, então, né, terceira temporada? Terceira temporada. Parabéns. É isso aí. E Gilmar, para quem ainda não te conhece, que é um pouco difícil, né, a gente sempre fala isso aí, porque o Gilmar também percorre o Vale do Ribeira todo aqui e o Paraná também, né, então fala um pouquinho para o pessoal que não te conhece ainda, um pouquinho sobre você, Gilmar. Bom, falar sobre mim, falar sobre você, né, é uma coisa difícil, né? Sim. Mas eu sou pariquarense. É da terra, então, da região do Vale. Então, assim, eu trabalhei já muito tempo aqui na região, né? Fiz e tenho e mantenho grandes amigos aqui, né? Já desde sempre. E não é pelo fato de eu estar em Curitiba hoje que eu me distanciei das ações, do amor que eu tenho pelas nossas raízes, né? Minhas raízes estão aqui. Então, nós continuamos trabalhando. Eu sou arquiteto de formação, já de outro século, né? Outras temporadas, né, Gilmar? Eu tava lembrando aqui que, poxa, olha, estou com 40 anos de formado. Hoje, eu diria assim para você, a metade da minha vida profissional, praticamente, eu trabalhei aqui. A outra metade, trabalhei fora daqui, né? Mas tenho um carinho grande pelo Vale, não só pelo que eu já ajudei a construir aqui. Fui 2 vezes presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui, na época em que muitos de vocês, e você inclusive, né, Doug, talvez estivesse numa idade tenra ainda, né, mas nós militávamos já pela duplicação da BR, né? Sim. Primeiro, eu me lembro com carinho do primeiro fórum de desenvolvimento da região. Tive a oportunidade de liderar a organização disso através da associação, muitas entidades de classe. Isso aí foi em 1991, né, quando o então presidente, né, Ulisses Guimarães, que estava no exercício da presidência, desceu aí em Juquitiba para assinar a duplicação, né, que foi uma duplicação assim torpe para a época. Eu estou falando da duplicação porque foi uma aspiração que foi uma luta muito grande naquela ocasião, né? Depois, claro, tiveram outras, mas a gente sempre lutou, né, pelo desenvolvimento do Vale, não pelo crescimento, né? Muitas pessoas entendem crescimento com desenvolvimento e tal. Hoje eu entendo até um pouco mais esse desenvolvimento como qualidade de vida, e é nisso que eu trabalho hoje, né? Através da arquitetura, através do paisagismo, através do urbanismo.
Hoje nós fazemos parte, através da empresa que nós criamos, que é a Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde, que não está desvencilhada da questão da arquitetura, mas muito mais ligada à questão do urbanismo. E hoje nós trabalhamos isso não só a partir de Curitiba, né? Mas não só em Curitiba. Sim. Mas em Curitiba tivemos a felicidade de conquistar grandes feitos lá, né? Hoje nós fazemos parte do ecossistema de infraestrutura urbana, de sustentabilidade urbana. Inclusive agora, o ano passado, que foi o ano da COP, nós ganhamos o primeiro lugar do prêmio de sustentabilidade paranaense, né, gerado pela ACP Paraná, na categoria combate a mudanças climáticas, né? Nós temos hoje 5 projetos interessantíssimos lá, que se liga à questão da arquitetura urbana, que um deles é o Regenera, né, que aliás é o que mantém toda a nossa estrutura funcional dentro do hub, né, porque nós funcionamos como um hub, né, então são várias representações, e o Mãozinha Verde, para quem não entende o que é, né, ele surgiu junto com a Agenda 2030 lá em 2015, há 10 anos, portanto, nós temos 11 anos, indo para 11 anos agora em maio, e nós tivemos a felicidade de entender que a Agenda 2030, que é estabelecida, para quem não sabe, foi estabelecida para substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em 2015. E em 2015, eu tive a felicidade de estar exatamente no lugar certo, que foi a Expo Milão, uma Expo mundial. Estou contando aqui rapidamente uma história, né, de repente. Muito interessante. Né? Interessante. Muito interessante. Né? Saber o que é o Mãozinha Verde surgiu daí, né? Então nós começamos a perceber que naquela ocasião nós tínhamos cerca de 23% de superávit na produção de alimentos no mundo, ou seja, quase 1/4 de produção, né? Eu me perguntei, puxa, mas por que tantas pessoas passam fome, né? Não é só por conta de políticas públicas ou de governos propriamente, mas claro, o governo tem uma responsabilidade enorme em cima disso, mas nós conseguimos constatar que aquilo lá era reflexo de um comportamento, era o atitudinal das pessoas. Então, o desperdício estava na ponta desse desequilíbrio. Então, nós tínhamos, naquela ocasião, 23% de superávit na produção de alimentos contra 60% de desperdício de alimentos no mundo. Então, grande, assim, né? Nós começamos a entender que nós tínhamos que fazer algo pelo planeta, não por nossa sobrevivência, né? Porque o planeta se regenera, né? Muitas pessoas entendem errado isso. Vamos salvar o planeta, até grandes empresas, né? Não que a gente condene isso, não, vamos salvar o planeta, tentar salvar o planeta, vai se regenerar. A natureza é sublime, entendeu? O que nós temos que pensar é que nós temos que nos salvar daquilo que nós produzimos. Então, eu e a Betina, a minha esposa, somos arquitetos, paisagistas, urbanistas. Eu olhei para ela e falei para ela, depois dessa feira, nós precisamos dar uma mãozinha para o planeta, né, na época. Sim. Ela falou, só se for uma mãozinha verde, né, porque o mundo precisa de ações verdes. E lá surgiu o Mãozinha Verde. Hoje ele é baseado em 5 eixos. Nós chamamos carinhosamente de AEIOU. É o acrônimo de água, onde nós temos a campanha Salve o Rio Ribeira. Educação, onde nós temos a jornada sustentável, que a gente alimenta programas de capacitação ambiental dentro de um âmbito assim, de um espectro muito sistêmico. Inovação, que são os projetos que nós julgamos inovadores, que são patentes da nossa empresa, como a Árvore do Sol, o Gênesis e outros projetos. Nós temos como terceiro eixo, quarto eixo, orgânicos e urbanismo, né? Dentro do orgânicos nós fizemos parte da Fazenda Urbana em Curitiba, fazemos parte do esverdeamento, né? Desculpe, urbano. Então, hoje nós lideramos a parte de revitalização de áreas verdes urbanas em Curitiba. Essa liderança é algo sublime, nós estamos conseguindo nos manter na liderança por adoção. Então, lá em Curitiba nós temos uma lei municipal que permite a empresa, o cidadão, a adotar um logradouro público. Não é praça, tá? Adote uma praça, tá cheio por aí. Nós fazemos adoção de logradouros públicos e temos uma metodologia própria para fazer isso, que é
uma escuta ativa. Então, nós interpretamos a necessidade local. Nós não chegamos lá como fazíamos, já fizemos isso, né? Não que seja errado, né? Nós fizemos isso de revitalizar com beleza e tal. Então, você me perguntou sobre o Gilmar, eu falei sobre hoje o Gilmar está se fundindo com a Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde, né? Muito legal. Então, aliás, algumas pessoas até me chamam de Mãozinha Verde lá quando eu não lembro o meu nome, né? Mas Gilmar de Lima, sou arquiteto, sou urbanista, sou paisagista e sou valense, né? Pariquarense. Né? Valente do Vale. Né? Valente. Que maravilha, Gilmar. Que prazer ter você aqui no programa. Eu particularmente admiro muito a profissão de arquitetura, urbanista e paisagista. Um abraço para a Betina, que eu nem conheço e já admiro muito esse projeto de vocês. E como que foi? Você já saiu daqui do Vale com uma jornada muito grande, com um trabalho muito intenso, né? Você contou aqui até sobre essa duplicação da BR, que hoje em dia ela pode estar tudo bem, pode estar normal, mas foi muito, muito importante isso para o Vale em vários aspectos. Como que foi para você sair daqui com essa bagagem, ir para Curitiba e hoje devolver à sociedade, que é o papel do arquiteto, porque o arquiteto é uma profissão que é dele para o mundo? Eu acho que o papel do arquiteto é o mesmo papel de qualquer ser humano, né? Nós temos que devolver aquilo que a gente recebe, né? Então, o nosso propósito não é fazer essa devolução, nem essa troca, não estou criticando, mas assim, tem que estar dentro de você, né? E nós começamos a entender que isso faz parte de um propósito que tem que ser genuíno, né? Muitas pessoas trabalham com proposta, né? A proposta é muito comercial, é muito direcionado a um interesse, né? Que seja ele pessoal ou coletivo, né? O propósito, o meu entendimento de propósito é algo que tem que realmente brotar de você. E esse brotar de você tem que ser algo realmente que possa proporcionar uma entrega de valor, que a gente chama carinhosamente na área corporativa de impacto de valor, né? Impacto corporativo. Então é isso que a gente tenta produzir dentro das ações que a gente faz, seja ela com arquitetura, né? Fazer uma casa é interessante, já fiz muitas casas aqui pelo Vale, inclusive, né? Lá em Curitiba a gente faz também, não há problema nenhum em fazer isso, só que eu comecei a entender, depois de uma certa idade, que a arquitetura é muito mais que isso, né? Nós temos que ter experimentar o impacto coletivo, né? Por isso que a gente entrou um pouco mais para a área de urbanismo, até inspirado, né? Porque Curitiba também foi muito inspiradora para mim, né? Eu estudei lá, trabalhei lá por muitos anos. Quando eu cheguei de lá, foi assim, eu saí do Vale e não fui para lá, né? Eu tive uma experiência antes em Cuiabá, né? E saí de um extremo quente e fui para um extremo gelado, né? Na época o meu filho ia fazer faculdade e queria fazer em Curitiba, eu achei ótimo, né? Até porque minha mãe ainda mora em Pariquara, então eu me sinto assim, muito próximo, né? Porque morar em Cuiabá é algo assim, fora do contexto, do nosso contexto, tanto cultural, né? Apesar que o calor de Cuiabá é parecido com o calor de Registro, né? Mas assim, o Curitiba já é um outro extremo. E eu me agradei em estar em Curitiba por causa da proximidade do Vale também, né? Nós tivemos experiências outras lá, como eu estava falando e citando, eu tive a oportunidade de experimentar, como estou experimentando, produzir arquitetura de impacto coletivo, né? Que é o que o urbanismo proporciona. Então, quando a gente faz uma praça, nós não estamos mais fazendo praças, por exemplo, bonitinhas, né? Nós estamos fazendo praças para poder oferecer mudanças realmente de saúde e bem-estar. Então a gente mensura o impacto que isso produz no local, né? E esse impacto, normalmente a gente trabalha com empresas que adotam áreas, essas empresas normalmente são de lucro real e elas precisam de indicadores, né? Elas precisam elas produzem já o seu relatório de impacto, elas já entendem o seu papel, né, de protagonismo dentro da sociedade. Então, isso Curitiba tem de diferente, assim, de muitas cidades, né? Até cidades próximas de Curitiba, na região metropolitana, não tem a característica que Curitiba talvez tenha, né? Que é você olhar e você se sentir responsável por aquilo que está acontecendo ali, seja um lixo na rua ou seja as pessoas reclamam, as pessoas buscam melhoria, isso aí faz parte de uma cultura, né? Sim. E que só é conquistada através da educação. Então, assim, hoje nós entendemos que o nosso eixo, né, que eu estava falando para vocês, o nosso AEIOU, que aliás nós estamos escrevendo sobre isso,
e aliás damos aula de pós-graduação a respeito de sustentabilidade urbana hoje, em função do que a gente já produziu nesses 10 anos, né? Então, o AEIOU é água, educação, inovação, orgânicos e urbanismo. Dentro desses eixos aí, a gente costuma falar que nós dialogamos com as 169 metas da Agenda 2030, e nós tentamos colocar isso aí dentro de um aspecto mais, não puro, porque a gente não consegue fazer com a pureza da... Mas para resumir o que é o Mãozinha Verde, nós tentamos promover a reconexão do homem com a natureza, através de políticas públicas. Então, o Mãozinha Verde ele se tornou assim um elo entre a sociedade e o governo, né? Onde a gente produz alguns elementos que são necessários e aspirados pela sociedade, né? Seja da revitalização urbana, ou seja por alguma melhoria pontual. Hoje nós já até avançamos, né? Nós estamos entrando agora num projeto chamado Jornada SAM, né? SAM, aliás, vem de sustentabilidade, acessibilidade e mobilidade, né? Que nós temos inclusive reconhecimento de lei municipal lá em Curitiba, olha que legal, né? Muito importante. Muito importante. Nós temos uma lei municipal, que é a Lei 15.549, que em 2019 foi reconhecida pelo prefeito Rafael Greca como um ativo de valor para o município de Curitiba. E hoje nós estamos entrando, depois de 10 anos, numa outra fase. A fase mantendo o acrônimo SAM, só que por ambientes saudáveis, por ambientes mais alegres e mais multiculturais. Aí dentro de um aspecto mais equitativo, né, que é essa entrega de valor que a gente tenta construir. Então, assim, hoje, eu diria assim para você, a gente encontrou um caminho e consegue pavimentar um caminho através de uma metodologia muito, muito simples, né? Mas, e não dependendo da área pública, porque nós não contratamos com a área pública, né? E o protagonismo vem através da iniciativa privada e o ganho é sistêmico, todo mundo ganha. A sociedade ganha porque está sendo atendida por um projeto que ela aspira, né? Pra você ter uma ideia, outro dia nós fizemos uma escuta ativa em Porto Alegre, para uma praça lá, e imagine o que saiu. Você pode imaginar ou não? Não tenho nem ideia. Nós estamos falando de gaúcho, né? Sim. Sabe o que eles queriam? Nós fomos revitalizar uma área, e aí eles queriam água quente para fazer chimarrão. Olha que interessante, né? Então, assim, hoje nós chegamos numa área e nós temos uma metodologia própria, né? Que ela não é sistêmica, assim, nós não chegamos lá. De acordo com a densidade do local, nós aplicamos uma metodologia e ouvimos algumas pessoas que, em estatísticas, elas vão balizar mais ou menos qual que é a aspiração do local. Então, por exemplo, às vezes a prefeitura... Aliás, isso aí foi fruto de uma crítica, não foi ideia nossa, foi por causa de crítica. Veja você que o exercício da cidadania também produz benefícios, certeza, né? O exercício da cidadania. Você já foi da área política, né? Já me contou as histórias. Então, assim, hoje, questão de políticas públicas, se você não protagonizar, você acaba não encontrando caminhos. Eu e a Betina saímos por Curitiba, irados. Sabe com o quê? Com as academias ao ar livre. Tá? Nós ficamos muito bravos, porque aquilo lá é dinheiro público. Então, nós começamos a olhar que tinha muita academia e eles colocavam em locais assim mais esdrúxulos possível, né? E deixavam lá, e eu cheguei lá, começava a fotografar, falei, poxa, nós estamos precisando de revitalizar uma área, e a prefeitura aqui, a secretaria colocando aqui, e como a gente trabalha muito com a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, eu fui lá na secretaria, falei, escuta, o que está acontecendo? Estão colocando, o problema não é nosso, o problema está lá na Câmara Municipal, porque os vereadores faziam emendas, e colocavam, a Ira votou em mim, então eu vou colocar lá perto, eu vou colocar uma emenda aqui, coloca, viu, Dog, faz o seguinte, coloca lá uma academia do lado da casa dela. Só que o negócio dela era levar os cachorrinhos que ela tem à tarde para passear, ou, entendeu? Para fazer alguma coisa. Usava, né? Acaba acontecendo, né, sem um estudo prévio sobre isso, porque às vezes até na boa intenção, né? Vamos colocar aqui no bairro, as pessoas estão ali, mas como exatamente, que isso vai ser feito? Né? Aí gera aquele resultado que todo urbanista quer, que é gerar pertencimento. Então, para você gerar pertencimento, é algo realmente difícil.
E nós conseguimos essa façanha. Então, tanto que a gente mensura pelo índice de vandalismo em relação a outras praças. Então, as praças que a gente faz, que são as diferentes de Curitiba, e vocês estão convidados a conhecer também, a hora que vocês quiserem. Aliás, você também que está assistindo, quando quiser, é só entrar lá, mãozinhaverde.com.br, tem um telefone lá, vou ter o maior prazer de mostrar algumas coisas que a gente tem feito. Então, assim, mas quem vai a Curitiba já conhece. E se você observar, as praças que nós adotamos com esse método, elas são tão legais para a população de entorno que aquela população ela fica sendo uma extensão da casa dela, aquilo, de novo, ela resgatou aquele espaço lá. Então, por exemplo, se for um playground que você tem crianças, então, se for uma área pet, vai ser uma área pet. Se for uma só árvores, por exemplo, nós fizemos agora, e eu aqui posso falar de uma marca, né? É uma marca que está aí no mercado, a Demicon. A Demicon nos contratou e nós fizemos uma praça lá. Tal. Quando nós levamos a ideia da praça simplesmente foi para quem conhece Curitiba, está bem no Batel, bem no coração do Batel. A praça, ela virou uma praça de alimentação, entendeu? Árvores tem. Aliás, as jabuticabeiras eu levei aqui de Pariquera. Então, e árvores ela tem sombra e tal, mas qual que é a essência da praça? A essência da praça, a escutativa que a gente fez, foi que ali, como existem muitas empresas, as pessoas, elas levavam a sua comida de casa e não tinham lugar para almoçar, sabe? Então, nós conseguimos ouvir essas pessoas e aí nós fizemos mesas. Então você chega na praça lá, ela está cheia de área, você pode levar o teu lanche, pode comer o teu lanche lá, e claro, tem outros atrativos, mas é uma praça pequena, compacta, que a gente vai fazendo. Então, a arquitetura para nós, ela é muito mais interpretativa. Claro que uma casa, ela vai trazer um benefício real para quem vai morar, né? Mas normalmente o impacto é temporal também isso, né? Eu mesmo condeno algumas coisas que eu já fiz, né? Porque os tempos mudam, as situações mudam, se alteram, né? Então casa é uma coisa muito temporal. Depois de um tempo você precisa reformar, porque teus hábitos mudaram, né? Principalmente nessas últimas décadas, né? Sim, os hábitos das pessoas mudaram. Então casa é uma coisa e o urbano também é dinâmico. Aliás, muito mais, né? Muda-se todo dia. Mas você interpretar a necessidade daquele local que as pessoas estão aspirando é uma coisa impressionante, assim, você notar que as pessoas voltam para a praça, que as pessoas cuidam daquela praça, entendeu? Que o índice de vandalismo baixa, né? Você não tem quase vandalismo, às vezes a gente fala, puxa, foi investido tanto aqui e de repente vão pichar, não tem pichação, entendeu? É claro, algumas coisas tem, eu não posso mentir omitir também que algumas coisas que quebram tal, mas a relação, existe, né? A relação é outra, entendeu? Então, tudo isso aí traz um pouco de alegria, né? De a gente entender que o trabalho do arquiteto, do urbanista, do paisagista está sendo olhado como um aspecto contributivo, né, para a saúde e bem-estar. Então é isso que a gente trabalha hoje. E falando de saúde e bem-estar, né, a gente acabou se conhecendo, né, nada a ver já a conversa, mas a gente acabou se conhecendo através de um grande amigo, né, um abraço ao nosso querido Flávio Rocha, já esteve aqui com a gente também fazendo um bate-papo aí, um abraço, Flávio. Através do Flávio a gente conheceu o Gilmar, e através dos dois veio o projeto Salve o Rio Ribeira, né? Exatamente. E a gente participou de atividades, né, de reflorestamento de algumas áreas, né, próximas ao rio, limpeza do rio. Então sempre está ocorrendo atividades referentes ao Salve o Rio Ribeira, o pessoal também dos caiaqueiros, né, sempre está junto também participando, e a comunidade começou a se envolver dentro desse projeto. Fala um pouquinho também desse projeto, Gilmar. Esse projeto é fantástico, né? Dentro do eixo que eu falei para vocês do Mãozinha Verde, o primeiro eixo é o A, né? A de água, né? E eu, claro, sempre achei que algo precisava ser feito pelo Rio Ribeira. Eu sempre sonhei em ter um barco-escola, nunca escondi isso de ninguém, né? Sim. É um barco-escola, você mesmo sabe, e isso trouxe. E aí, ali pelos idos de 2020, logo depois foi para 2020, 2021, o nosso querido amigo Manuel Chicaoca postou uma foto do rio mostrando
quão baixo ele estava em relação a 50 anos atrás. Eu me impressionei com aquilo, né? Sim. Aí eu falei, puxa, nós temos que fazer alguma coisa para salvar o Rio Ribeira. Foi assim que eu saí de Curitiba, junto com outros amigos, e no dia 11 de junho de 2021, nós viemos para a Associação dos Engenheiros, que sempre foi a minha casa, né? Por conta da relação que eu tenho com a associação, e fizemos lá uma reunião bastante concorrida. Tiveram lá muitos amigos, né? Estavam lá o Ney Queda, né? Que Sim. é um profundo conhecedor do Rio também, que é diretor aí do comitê e da bacia, e enfim, tivemos uma série de pessoas ali, e ali fundamos, né, a campanha, o movimento naquela época lá, né? Era um movimento. Um movimento Salve o Rio Ribeira. Ele foi incorporado pela Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde como o primeiro eixo da sua ação. E logo a gente entendeu que o Flávio, querido amigo também, né, Sim. ele poderia coordenar regionalmente aqui algumas ações. E ele passou, então a gente designou o Flávio para que ele pudesse gerir algumas ações, e na época ele, o Manuel Chicaoca e o Dr. Gilberto Veiga, né, Sim, que é o nosso baluarte, saudoso. Né, saudoso, e uma pessoa que nos ajudou profundamente nos primeiros passos. E logo depois desse 11 de junho, no dia 4 de setembro de 2021, nós lançamos a campanha, e foi ali bem às margens do Rio Ribeira, não sei se estava lá, Sim, mas tinha muitas pessoas lá, né? Agradeço a todos, né? Nem vou nominar porque, enfim, foram gente. 180 representações, né? Que vieram online e que estiveram lá. Nós tivemos 182 representações depois, que foram signatárias apoiadoras, né? Do movimento Salve o Rio Ribeira. Hoje, essa campanha, eu posso falar assim, campanha, e nós estamos formatando agora até uma estrutura um pouco melhor, falo assim porque nós temos algumas metas ousadas, né, que a gente pode dar continuidade em falar nisso, que não só plantio de árvores, que plantio de árvores nós fazemos diuturnamente, que é plantar água, literalmente, né, mas nós temos aí o Comitê Federal, né, que é algo que realmente estava dentro das metas da campanha, e felizmente nós tivemos eu falo felizmente porque é uma felicidade enorme que nós temos pessoas dentro da Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde, que funciona como um hub. Nós temos representações da Fundação Florestal de São Paulo, nós temos representações da SOS Mata Atlântica, e nós temos representações hoje de empresas como Complexo Pequeno Príncipe, das grandes empresas de Curitiba, e curiosamente acabamos tendo um representante a nível nacional, que é o nosso querido Nelton Friedrich, que foi diretor executivo da Itaipu, e hoje ele que é uma das pessoas mais icônicas do Brasil em relação aos temas hídricos, que foi autor do Cultivando Água Boa em Itaipu, que foi premiado internacionalmente, e ele hoje é diretor nacional da revitalização das bacias do Ministério de Desenvolvimento. E ele abraçou essa causa porque ele está com a gente dentro do hub, dentro do Mãozinha Verde. Ele falou, não, Gilmar, vamos fazer o Comitê Federal. E aí eu falei para ele, então, se esse desafio foi colocado à mesa, vamos priorizar isso. Então nós estamos indo para a 4ª reunião agora, né? Fizemos um encontro magnífico em Curitiba, lançando a campanha lá, que foi o primeiro encontro metropolitano de sustentabilidade. Agora estamos indo para o 2º encontro, e fizemos recentemente a 3ª reunião, que foi aqui no Vale do Ribeira, né, com o prefeito de Iguape, a quem eu aqui transmito o meu agradecimento expresso aqui, doutor Salvador, queridíssimo, toda a sua equipe, né, lá, que muito bem nos recebeu, e o Comitê de Bacia, né, que ele preside o Comitê de Bacia, né, e o próprio Ney Queda esteve lá conosco. Então eles foram os anfitriões. Nós saímos de lá com representação robusta do governo do Paraná. Estivemos aqui em Iguape, nós tivemos a felicidade de ter ali muitas representações aqui da região, né, trazidas por ele. Foi uma reunião bastante profícua, e a gente está andando muito bem. Agora nós estamos montando um grupo de trabalho executivo para a gente poder fazer esse comitê acontecer ainda dentro desse semestre. Legal. Eu confio, eu creio. E falando nisso, né, no projeto Salve Ribeira, a gente vai colocar o vídeo
do projeto para vocês conhecerem um pouquinho mais e já voltamos. Rio Ribeira. As comunidades ribeirinhas são afortunadas. O encontro da floresta atlântica com as águas do Rio Ribeira é algo mágico e completamente metafísico. O cheiro da Mata Atlântica nos transporta à profundidade de sua história, que se funde com o descobrimento do Brasil. Sua desaceleração acalma, vai contando histórias e nos remete aos ecos de um passado imponente que não podem ser ameaçados. Este ritmo lento e curativo, que serpenteia e interage com tantas culturas, etnias e paisagens, é único. O bater das asas dos pássaros, o grito libertador dos animais, que se misturam com os reflexos de suas águas e do voo das borboletas, comove, emociona e inspira. A diversidade se revela fiel e mais misteriosa após cada curva, nos entorpece e conduz a alegres horizontes. Esse fluxo poético de suas águas é revigorante e expressa a dimensão de sua natureza comovente. O sutil movimento do desabrochar das flores e crescimento das plantas nos revigora e faz crescer. Um rio calmo e pacífico, decidido a virar mar. Salve nossa reverência a este nobre Senhor, que cede seu nome e nos transforma no Vale das Águas, águas do Rio Ribeira. Salve o Rio Ribeira. Voltando agora depois de vocês estarem assistindo o vídeo sobre o projeto Salve o Ribeira, é uma questão para a gente, né? Eu também não sou de registro, vim para registro em 90, então eu peguei o início, né? Você falando da duplicação da BR, eu peguei todo esse processo da duplicação aqui em registro, mas para a gente que, né, já está aqui vivendo, né, e vendo, né, essa beleza que é o nosso Rio Ribeira, né, o único rio vivo, né, do estado de São Paulo, a gente sempre fala isso, né, Ira? O único rio que não tem né, ele não é represado, né, não tem uma barragem, então, e divide 2 estados, né, percorre 470 km, para quem não sabe, né, o Rio Ribeira é muito extenso, né, e além de tudo isso, ele tem, né, cultura, história, tem um movimento muito grande em cima do rio. E a gente, né, participando, né, das atividades do Salve Ribeira, como eu falei, fazendo esse reflorestamento nas cabeceiras, né, do rio, fazendo os passeios, né, que como a gente já falou aqui do Dr. Gilberto Veiga, né, tem um passeio de caiaque aqui que eu já até chamei a Ira para estar participando também, muito. Que é em homenagem, né, tá com o nome do Dr. Gilberto Veiga, da galera do Clube do Remo, que eles promovem junto, né, foi uma ideia que veio junto através do Dr. Gilberto também, da galera poder fazer esse passeio, que era de 7 barras a registro, então dá em torno aí de 25 km pelo rio, né, onde a galera ia desfrutar, né, do passeio, curtir as belezas do rio e também fazer a limpeza do rio, então recolhendo aí tudo que você imaginar, a gente já achou nesse rio, né, de pneu, lata, garrafa, roupa, né, e Triste, né? A Triste. gente ri, mas triste. Infelizmente triste, né? Mas, assim, comparando ainda com outros lugares, não é uma quantidade tão grande de poluição, Pelo né? contrário, nosso rio é muito limpo Muito ainda. limpo. Então a gente tem essa vantagem aqui na região do rio ser, né, produzir toda essa beleza natural e essa qualidade de vida para a galera. Então, assim, vocês que ainda não conhecem o projeto, participem, né? Se informem, busquem informações. O Gilmar já falou aqui sobre, né, como entrar em contato com o Mãozinha Verde. Entre em contato com a gente, com o Manuel Chicalca, com o Flávio, tem bastante gente envolvida. É um projeto muito legal.
E também, Gilmar, fala um pouquinho agora das ações que tem aí, né? Como você falou que teve, né, essa reunião em Iguape, Isso. falando sobre a bacia hidrográfica do Rio Ribeira, né? Que abrange não só o Rio Ribeira, mas, né, todos os rios aqui da região. Conta um pouquinho para a gente também sobre isso. Então, só para colocar, quem quiser saber um pouquinho mais da campanha, pode entrar. Nós temos o site que está fora do ar, mas você pode entrar em mãozinhaverde.com.br/salve o Rio Ribeira. Tá? Então, legal. mãozinhaverde.com.br/salve o Rio Ribeira. Tá aqui, né? Tá aqui. Sim, Você a colocou gente vai aqui. colocar. Então tá bem. E nós temos, como eu falei, várias metas que estão descritas ali, como a questão de repovoamento de peixes nativos, a recuperação da mata ciliar, praticamente 80% da mata ciliar do Rio Ribeira está comprometida, né? A questão da erosão, nós temos problemas graves ainda de poluição, apesar da Ira falar, não, é o rio mais limpo, sim, mas nós temos problemas graves a serem resolvidas no Paraná ainda, 30 e poucos % do rio está no Paraná, né? Mas é onde, apesar da menor parte estar lá, é onde o rio nasce, né? Sim. O Rio Ribeira, ele nasce de 3 rios, só para que vocês entendam, os rios Ribeirinha, Assungui e Piedade. Esses 3 rios se unem ali na cidade de Cerro Azul e ele, a partir daquele marco zero ali, ele passa a percorrer, a serpentear toda a região do Petar. São 7 municípios do Vale do Ribeira Paranaense, 5 deles que são abastecidos e dependem do rio, e depois entra na região do Petar, no Alto Ribeira, e vai descendo até chegar a Iguape nesses 470 quilômetros. É bom ressaltar, você falou da importância do rio, é bom que todos saibam que o Rio Ribeira, para quem não sabe, eu também não sabia, né? O Rio Ribeira foi a primeira estrada brasileira, na verdade, né? Estrada náutica, olha só que interessante, né? Que foi por onde os portugueses buscaram a interiorização do Brasil. Tá? Então, quando os portugueses estavam na costa, o primeiro rio a subir, eles subiram em busca de ouro, foi o Rio Ribeira. Segundo alguns historiadores que contam sobre a Guerra de Iguape, eu admiro muito, apesar de ele ser polêmico, né? Há quem deteste, há quem venere o Peninha, né? Mas eu gosto porque ele é um jornalista investigativo e ele trata com muito tato a questão da Guerra de Iguape. Para quem não conhece, dá uma gugada aí e vai buscar o que foi a Guerra de Iguape. A Guerra de Iguape aconteceu exatamente na foz do Rio Ribeira, né? Ali naquela região ali que foi a emboscada, que os portugueses foram emboscados ali pelos espanhóis, né? Comandados pelo Bacharel de Cananéia, né? O playboy Cosme, né? De quem somos herdeiros né? Quem nasceu no Vale tem alguma relação, eu mesmo tenho uma relação de ancestralidade com esse pirata, com esse degredado, né? Enfim, degregado, né? Um pirata, né? Na verdade, ele roubava os portugueses, os mapas, tal, tanto que tem várias histórias aí que os roubos dele se transformaram em alguns tesouros e eles estão escondidos aí em alguns desses cantões aí, né? Mas independente disso, falando sobre o rio, existem fatos históricos fantásticos fora esse, né? Então nós acabamos listando uma série de razões para a gente pautar algumas metas da campanha. A campanha é exatamente para a gente poder preservar o rio. Você falou de etnia. Outro dia estava comentando que eu não conheço nenhum lugar no Brasil onde, num raio de 100 quilômetros, nós temos tamanhas diferenças culturais, né? E o rio traz isso, né? Então, num raio se você pegar Iporanga, a parte de quilombolas, tal, de repente você chega aqui pelo Médio Ribeira, você tem influências já
nipônicas, influências europeias, de várias etnias, e de repente você chega um pouquinho mais para lá, 20, 30 quilômetros, você tem uma influência caiçara, você vai notando assim a diversidade que tem cultural, não só gastronômica, mas de hábitos mesmo, né? Sim. Eu, há bem pouco tempo atrás, quando a gente subiu ali pelo Alto Ribeira, você encontrava pessoas nativas ali que sequer conheciam o mar, né? Não pegavam o barco, iam até Iguape, mesmo pela praia. Enfim, o Rio Ribeira, ele já foi não só a primeira via foi a primeira via, como ele também foi uma zona de conexão, né? Quando Sim, não existiam estradas, né? Tanto que as igrejas todas elas estão voltadas para o rio por conta dessa época, né? Que o rio era a estrada, né? E nós tínhamos ele como... Então, assim, as verdades sobre o rio, elas precisam ser contadas um pouco melhor, né? Então, o rio, ele remete à nossa ancestralidade também. Então, a gente tem que ter um carinho enorme por ele. E mais que isso, né? Se a gente for pegar o aspecto bíblico, né? Sim. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? No início. Pô, a água é algo que faz parte da vida. Você ficou um tempo no útero da tua mãe, e para lá você pode voltar a pó, mas sabe, a água ela é algo que realmente remete à questão da vida. Então, é o nosso primeiro eixo? É o nosso primeiro eixo do Mãozinha Verde. Mas sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí nós estamos falando de água de boa qualidade, né? Que também tem que ser colocada. Então nós uma das metas também é fazer monitoramento da qualidade da água desde as suas nascentes. Quando eu comecei a falar agora sobre a questão do Paraná, da importância das nascentes, nós não temos um programa no Paraná, e aí é uma crítica que nós fazemos enquanto campanha, para que o Paraná possa melhor cuidar das nascentes do Rio Ribeira, né? Não existe um trabalho sendo feito para isso, e isso nós vamos procurar alcançar. E isso só vai poder ser alcançável com um comitê próprio lá, né? Aqui nós temos um comitê que trata das águas aqui. Outro dia nós tivemos um problema, outro dia não, há muitos anos tivemos um problema de chumbo severo lá, né? E outro dia ainda se encontrou indícios de chumbo na água e tal, por conta daquele desastre ambiental lá atrás. Então, assim, ninguém foi penalizado, as pessoas estão fazendo audiências públicas, mas não existe um comitê no Paraná que trate o Rio Ribeira, né? Eu queria te perguntar sobre isso, justamente sobre então, esse desastre. E isso fica aí uma dica que eu coloco mesmo isso à mesa, por quê? Porque uma das metas da campanha é buscar sensibilizar o governo do Paraná, e aqui se ficar alguém ouvindo, por favor, que fique registrado, nós temos que ter um comitê paranaense que trate a bacia hidrográfica do Rio Ribeira como tal, como ela é. Ela faz parte de um conjunto de rios, é o único rio do Paraná que aponta para o mar. Os outros vão todo para o interior, entendeu? Eles apontam para o Rio da Plata, lá, enfim, bacia do Plata. Né? Então, eles correm ao contrário, Foz do Iguaçu é a bacia do Iguaçu. E, equivocadamente, nós temos a bacia do Rio Ribeira, que ela é introduzida, Ira, dentro da bacia do Iguaçu, que não tem nada a ver com o Rio Ribeira. É a mesma coisa de você jogar um copo d'água aqui, a metade do copo d'água vai para lá, e essa metade que vem para cá, ela é ignorada, entendeu? Uhum. É isso que está acontecendo lá no Paraná. Uhum. Então é por isso que também eu acho que a criação do Comitê Federal, que é um comitê interestadual, ele vai fortalecer não só essa busca, não só essa condição, mas ela vai dar condicionantes de gestão, que é o que a gente busca. Porque o comitê nada mais é do que o trato da gestão hídrica, né? Então, não são recursos, não são projetos. É claro que isso precisa ser muito bem conectado e concatenar, precisa interagir, precisa ser integrado com os objetivos que um comitê da bacia é previsto dentro dos objetivos. Então, assim, o turismo pode estar junto? Pode estar junto do âmbito sociocultural, econômico da região, mas um comitê ele pode ser um órgão gestor para poder beneficiar todos os gaps, todas as situações de carências que existem no eixo, né?
E aí, nesse momento que vocês entram para fazer essa ligação entre as políticas públicas e os povos ribeirinhos que estão ali, né, de provocar mesmo, né, a sociedade, Então, né, autoridades nesse momento. o trabalho, por exemplo, que o próprio Flávio nos ajudou a fazer e construir aqui no Vale, ele remete a várias ações, né? Você participou de algumas ações, mas a gente teve a campanha Salve o Rio Ribeira, por exemplo, tem uma façanha, né? O João Nunes, a quem eu quero agradecer e cumprimentar aqui, que foi vereador lá em 2001 ainda, ele criou a primeira lei do Rio Ribeira, né? E essa lei ela foi tão multiplicada, e hoje nós temos uma lei federal tramitando a nível federal, de autoria da Rosana Vale, e nós temos uma lei estadual sancionada, que graças a Deus a gente conseguiu em Curitiba, pela proximidade, pela postura. Hoje de manhã ainda eu estava falando com o deputado Gora, que fez a propositura da lei 22.061, e em 2024 a gente conseguiu sancionar. Então nós temos a lei estadual lá já, é um ganho, né? E nós temos um alinhamento de 15 municípios, tá? Nós temos 10 leis aqui, 11 leis aqui dentro do estado de São Paulo, e acabamos de sancionar agora no final do ano a lei em Cerro Azul, onde nasce o rio. Então assim, lá no Paraná, nós temos assim um trabalho enorme agora sendo conduzido pelo Prometrópole, que é uma espécie de consórcio que existe na região metropolitana de Curitiba, que curiosamente os municípios do Vale do Ribeira paranaense fazem parte da região metropolitana de Curitiba, né? Então nós estamos lá junto, né? Nós fazemos parte, nós somos integrantes do Prometrópole lá, Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde, levando o Salve ao Rio Ribeira. Nós vamos abordar o Salve ao Rio Ribeira agora no Smart Cities, né? Lá agora em março. Nós vamos ter uma mesa só de abordagem para verificar a importância, para destacar a importância da água, né, dentro desse contexto. E, claro, dá uma evidência para o Rio Ribeira, para as nascentes do Rio Ribeira, que são centenas de nascentes, são 3 riozinhos só, mas são centenas de nascentes que elas precisam ser protegidas. Então, veja, a campanha ela já teve grandes feitos, né? Só o fato de você ter conquistado políticas públicas dessa natureza, né? E nós temos também a lei estadual, está patinando, né? E aqui fica aqui uma cobrança aqui para o deputado André do Prado, presidente da Alep, para que coloque a lei da sua própria autoria, para que seja aprovado. Por favor, nós já conseguimos aprovar lá, deputado, lá no estado do Paraná. Então, por favor, vamos aprovar aqui no estado de São Paulo também essa lei, que é de sua propositura, né, para que a gente possa ter. Então fica aí o alerta ao nosso querido Pio, assessor dele lá, né? Vou falar aqui, falo no ar, né? Vamos chamar a atenção. Nós temos que aprovar essa lei aqui no estado de São Paulo, afinal de contas, mais de 60% do rio está aqui, né? Estamos aqui hoje falando, salve o Rio Ribeira. Então vamos tentar ajustar trabalhos para que a gente possa, né? Falando em água, deixar o Gilmar tomar uma aguinha, né? Porque o assunto é muito bom, muito importante, está muito legal, né? E falar também do nosso parceiro, Anamarca, que também está dentro da água, né? Para quem quer navegar, quem quer pilotar sua moto aquática e não sabe como. Então, assim, ó, fica ligadinho que dia 26/4, a equipe da Anamarca estará na Ilha Comprida realizando o curso de formação de condutores de arraiz e motonauta. Então você que ainda não tem sua habilitação e quer conquistar ela, entre em contato agora mesmo com a equipe da Anamarca, ou entre em contato com a gente aqui pelas redes sociais, ou deixe seu comentário aqui nesse episódio, falando que quer mais informações, como tirar a sua habilitação, para você poder estar participando dessa turma, que agora é dia 26/4, e estar conquistando a sua habilitação. Lembrando também que a Anamarca, além do curso de formação de condutores, ela também faz o serviço de despachante náutico. Então você que está comprando sua primeira embarcação, está comprando uma embarcação usada ou um jet usado e não sabe como proceder na documentação, a equipe da Anamarca resolve tudo para você. Então entre em contato com eles agora para fazer primeiro documento, transferência, extravio de documento, a renovação da sua chá. Então, a equipe da Anamarca vai te dar todo o suporte para você navegar com tranquilidade e segurança, tá bom? A gente vai estar rodando um vídeo agora da Anamarca e já voltamos.
Voltando agora com o Gilmar, também fazer uma referência aqui ao nosso amigo Rafael, né, que já esteve aqui, Rafael Guimarães, que, né, ele com o Vinícius e o André, se eu não me engano, né, de nome, né, sempre dou uma vacilada, mas se não me engano é o André. Mandar um grande abraço para eles, que eles fizeram um projeto muito lindo sobre o Rio Ribeira, né, que é um documentário da nascente à foz, onde eles mostraram realmente essa parte da nascente do Rio Ribeira, lá no Paraná, e descendo o rio, mostrando as pessoas ribeirinhas, toda a história do rio, que é muito legal. Então, quem ainda não viu, entre lá no YouTube, tá lá. Eu ia falar Salve Rio Ribeira, não da nascente à foz, né? O vídeo, o documentário do Rio Ribeira. Então, um grande abraço ao Rafael, toda a equipe que produziu esse documentário, que é muito importante a gente ter diversas formas de estar falando sobre o Rio. E quanto foi importante, né, esse documentário do Rafa aqui para nós do Vale do Ribeira, né, foi através do trabalho do Rafael Guimarães, de todo o trabalho que ele já faz no Preserva Já, foi ele que trouxe esse esclarecimento, trouxe luz, principalmente sobre essa tragédia, o desastre que aconteceu com o chumbo lá, e que voltou a ter isso, e muitos já tinham esquecido, ou muitos de nós, né, as pessoas mais novas que não sabiam disso, o problema sobre as matas ciliares, que a gente já sabia que existia, mas ele trouxe com dados, trouxe informações para alertar sobre isso. É importante falar que tudo isso foi patrocinado pelo Comitê de Bacia, né? Uhum. Então a gente não pode esquecer sim. De citar e agradecer, principalmente que foi que patrocinou, né? Sim. Então, parabéns ao Comitê de Bacia aqui do Paraná. É por isso que nós batalhamos tanto para que haja um comitê também lá para proteger as nossas nascentes, né? Com recursos que são repasses públicos, né? Com certeza. Esses recursos, né? E quanto mais a gente falar sobre o Rio Ribeira, quanto mais a gente lutar sobre ele, mais teremos ele limpo, preservado, né, para não só a gente, mas para as próximas gerações. É isso que todos que estão no projeto, todos que acompanham a trajetória do rio, porque além de tudo, né, o que a gente falou, também tem essa parte turística, né, para quem gosta de navegar, né, como eu trabalho no setor náutico, a gente sempre fala aqui de navegação, daqui de Iguape a gente faz em 2 horas de embarcação, de moto aquática faz 1h30, e você pode curtir, e você consegue, né, perceber a mudança da paisagem conforme a localização do rio. Isso é muito incrível, né, porque o rio muda, né, ele não é igual, então, né, fora todo o circuito que ele tem, né, todo o trajeto que ele tem, de curvas maravilhosas, lugares lindos, mas você percebe que da Barra de Juquiá à Barra de Jacupiranga o rio tem uma paisagem, da Barra de Jacupiranga para baixo ele tem outra paisagem, para cima também quem navega, né, aí lógico a gente já tem um pouco mais de dificuldade, justamente por todo esse problema, né, que tem de erosão nas cabeceiras, e está assoreando alguns pontos do rio. Então 7 Barras, Eldorado, Iporanga, só para quem, né, a gente brinca que é os caiçaras lá, que realmente vive o rio dia a dia, consegue navegar, né, pelo rio, mas é uma pena, né, porque realmente o rio é maravilhoso. Quem dera, né, se a gente pudesse navegar até o Paraná, né, tranquilamente, olha o que traria de recursos, né, turisticamente falando, né, você fazer pessoal do Alto Ribeira ter acesso à parte baixa do Ribeira e vice-versa, pela água, né, sem ser rodovias. Então você estaria fazendo um passeio maravilhoso, vendo a paisagem, conhecendo a história do rio, né, as comunidades quilombolas, indígenas, caiçara, ribeirinha. Então o Rio Ribeira sem proporciona dúvida nenhuma, tudo isso, né? Só para acrescentar a parte de turismo, né, não só náutico, mas toda a parte de turismo de aventura, né, Sim. A gente pode explorar de uma maneira fantástica, né? O rio é um potencial enorme para que isso seja explorado, principalmente pelos municípios. É uma das metas também, que está dentro, então, salve o Rio Ribeira, né? Com certeza. Né? Vamos trabalhar isso aí juntos, né, conjuntamente, como a gente já tem trabalhado. Sim, né? A gente pede a todos aí que querem participar, querem ter mais informações, tá juntos nessa campanha. Então, entre em contato através da gente aqui também do Podvale, pode estar
descrevendo aqui, ó, faça seu comentário, eu queria participar, quero saber mais informações, a gente vai passar os contatos do Gilmar, do nosso amigo Manuel Chicaoca, de toda a equipe, né? Inclusive nós temos um grupo de WhatsApp, você faz parte dele. Sim. Lá, né? Nós temos algumas coisas nas redes sociais também, né? O Salve o Rio Ribeira, e todo mundo está convidado, viu, Irã, para participar lá conosco, para pelo menos fazer trocas, né? Estabelecer trocas e participar de algumas comissões. Né? Nós temos algumas comissões, alguns grupos de trabalho, e agora nós vamos ter um grupo de trabalho extraordinariamente importante, né? Que é o do Comitê Federal da Bacia. Né? E aí qualquer pessoa que estiver assistindo aqui do Vale, quer se envolver, quer contribuir, né, na área de educação, comunicação, os empresários de registro. Principalmente as pessoas interessadas no tema da água, né, relativos à água e relativos ao Rio Ribeira. É importante que participem conosco, né, não só interajam através das redes sociais, Salve o Rio Ribeira, tá lá, tem o site, tem também o WhatsApp, tem o nosso e-mail, que pode ser salveorioribeira@gmail.com, né? E também nós temos aí esses grupos, né? Temos algumas comissões e agora a gente vai começar a estruturar alguns grupos de trabalho especificamente voltados à criação, à consolidação e o desdobramento do Comitê Federal, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de ativos de gestão beneficiando tudo isso que a gente aspira, né? Não só a questão do turismo, mas para viabilizar também canais, hoje outros canais, para a gente poder preservar, manter, mas principalmente desenvolver, né, economicamente a região através do rio. Né? Sim. O dia da lei é 6 de outubro? 6 de outubro é o dia do Rio Ribeira e a Semana do Rio Ribeira entre o dia 6 e dia 12 de outubro. Então, esse ano aqui ele coincide, tem a questão da eleição tal ali, mas nós vamos fazer a manifestação. Eu aqui agradeço a todos os prefeitos que puderam sancionar a lei de proteção ao rio, alusiva, mas em nome do João Nunes, né, que eu estendo aí a todos os vereadores que também tiveram essa ousadia de propor, né? E isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa lei municipal aqui de registro, que já, como você explicou, já existe em outros lugares, para a população poder entender o que significa a lei. Então, a lei Salve o Ribeira. A lei, na verdade, é uma lei alusiva, não à campanha, mas ao Rio Ribeira, né, que estabelecendo, inclusive a lei estadual e a lei federal, ela salinha a primeira lei que foi feita. Então, por isso que eu agradeço tanto ao João Nunes, e eu estou citando tanto, porque foi através da propositura dele, lá em 2001, que a mesma lei está sendo replicada. Né? E essa lei, na verdade, ela estabelece o dia 6 de outubro como o dia do Rio Ribeira, estabelece de 6 a 12 de outubro, né, que, aliás, o João Nunes costuma falar que ele colocou essa data, inclusive, da Semana do Rio, para coincidir exatamente com a questão da educação ambiental para crianças, né? Porque o dia da criança, dia 12. Né, dia 12 de outubro, e isso ficou um link ali. Nós trabalhamos muito com a questão da educação, principalmente a educação voltada a esse público infantil. Então, a gente ainda pretende, como uma das metas da campanha, trabalhar isso de uma forma muito mais estruturante, né? Junto das escolas. Nós fizemos um trabalho muito tímido, e meio que, assim, sem uma metodologia avançada, mas hoje a gente está fazendo cartilhas, nós estamos produzindo cartilhas de boas práticas, né? Para a gente poder distribuir nas escolas. Isso nós vamos começar lá por cima, por conta das questões de proteção da nascente, que eu acho que hoje não é a prioridade zero, mas é uma das prioridades que a gente tem, chamar o Ministério Público e tentar fazer com que o Ministério Público possa oferecer também razões jurídicas para que essa proteção seja mais contundente. E aí essas leis, elas existem apenas para ficar alusivas à data, mas elas podem ser complementadas, né? Então, um dos complementos que a gente espera que algumas leis, principalmente as leis estaduais, estabeleçam, são alguns ativos que possam gerar benefícios reais para o Rio, né? Então, isso aí a gente vai trabalhar a posterior, mas o fato de a gente ter hoje quase 17 leis alinhadas, ela já traz, assim,
não alívio e nem a sensação de dever cumprido. Isso aqui é uma jornada, né? A campanha não é... Nós temos metas, mas ela não vai ser atingida, a meta. Sim. Ela é uma jornada, então nós vamos trabalhar questões, porque esse trabalho é contínuo. Nós estamos falando aqui de aspectos comportamentais, né? Ainda há pouco eu estava falando com uma pessoa muito influente aqui em Registro, que também rema, né? E ele me falou aí das questões de descarga in natura de esgoto, né? Eu vou tomar um banho no cocô daqui para lá, porque é tudo in natura. Então, assim, fica o meu alerta, não só a prefeitura, que tem uma responsabilidade sim nesse processo, as prefeituras, né? Eu não estou falando do prefeito esse ou aquele, não de registro. Instituição, governo municipal que tenha a hombridade e o Ministério Público que tenha a capacidade de exercer a sua função. Só que é bom a gente falar que o Ministério Público ele trabalha proativamente. Então, se não tiver um descarrego de denúncia, não vai acontecer nada, entendeu? Então... O cidadão ele precisa ser cidadão, né? Exercer a sua cidadania. Então, por exemplo, eu até falei agora, antes dessa reunião, eu estava falando com uma pessoa, falou, olha, o que tem de descarga de esgoto in natura no Rio é uma coisa absurda, né? Aqui dentro da cidade de Registro. Então, assim, a Sabesp está aí, né? Nós temos a CETESB, nós temos os órgãos ambientais, nós temos a iniciativa privada sendo, às vezes, protagonista da poluição. Então a poluição existe sim, e muito. Aí nós não estamos falando de chumbo, né? Nós estamos falando de outras questões mais, né? Qualidade de água. Sim. E aí, Ira, só para te falar o seguinte, é tão grave esse problema da potabilidade de água, eu não sei se você sabia, que não existe lei que defina a potabilidade de água para consumo humano no Brasil. Existe uma portaria. Sabe o que significa isso? Significa dizer que cabe à concessionária, cabe ao governo local definir o que ela vai te oferecer. Então você sai daqui, vai para o Paraná, você toma uma outra água lá, entendeu? Então você muda de concessionária, você muda de água, tá? Mas as águas são diferentes. Sim, são diferentes qualidades, né, diferentes índices, mas a potabilidade da água, para você ter uma ideia, eu fiquei abismado quando eu vi que algumas concessionárias no Brasil, elas oferecem água de tão baixa qualidade, que é tolerada porque a portaria estabelece o direito local de você definir o que você vai oferecer, distribuir. Ela não serviria nem para águas cinzas, água de reuso em muitos países europeus, pela qualidade que está sendo oferecida. Então, assim, é uma aberração. Então, quando eu falo governos municipal, sim, porque está distribuindo água in natura. Mas vai ser tratado. Sim, vai ser tratado, mas você, Ira, você, Dog, todos nós vamos pagar caro por isso, entendeu? Porque o problema não é a falta d'água somente. Sim. A escassez hoje, ela representa quase 70% do impacto dentro das mudanças climáticas. A escassez de água está sendo algo realmente, absolutamente colapsante para a vida humana. Tá? Tanto que a ONU, o mês passado, falou, divulgou, falência hídrica global. Nós estamos numa falência hídrica. Nós falimos em termos hídricos, tá? Isso não se falava 10 anos atrás, nem há 5 anos atrás, quando fizemos a campanha acontecer. Sim. Falávamos de escassez, como houve em 2014 e outros anos mais aí, estamos vivendo agora. A gente vai ver as questões do reservatório, né? É público e notório que a bacia do Rio Ribeira ela é muito namorada, tanto pelo Paraná quanto por questões estratégicas e falta de planejamento. Falta de planejamento, sim. Falta de competência de quem está lá para planejar a distribuição de água. Sim, falta de planejamento. E isso tudo traz o quê? Traz a exaustão, aquilo que a gente tem que ter por cuidado, que é a água. A bacia do Rio Ribeira, nós não podemos esquecer, ela abastece a última porção contínua da Mata Atlântica, da dizimada Mata Atlântica. Eu não falaria a última, a maior porção, o abastecimento. Então, veja a importância do Rio Ribeira dentro do cenário
nacional, e por que não dizer mundial, porque o bioma Mata Atlântica, depois da Amazônia, é um dos mais sublimes do mundo, considerando que o Brasil tem essa característica. Nós estamos falando de biodiversidade, nós estamos falando de vida, de vários tipos de vidas que vão ficar comprometidas com a escassez. Então, assim, existem coisas que realmente só salve o Rio Ribeira, entendeu? E aí existem muitas coisas. A cobrança existe. Só que aí eu conclamo o seguinte, como eu falei para a Ira, venha participar conosco, venha colocar suas ideias, venha protagonizar, venha agir com a gente, né? Porque o que falta para todos nós é um pouco de ação. Sim. Então nós somos muito reclamões, né? Reclamamos de tudo, né? Tá ruim, tá bom, tá péssimo, o trânsito tá ruim, tá não sei o quê, mas o que você está fazendo para melhorar isso, né? Eu, às vezes, para parar de reclamar do trânsito lá, eu saio de bicicleta lá em Curitiba, entendeu? Reclamo, claro, da falta de ciclovia, né? Sim. Porque Curitiba foi a pioneira no sistema cicloviário, mas hoje ela perde para cidadezinhas pequenas do interior, que tem mais quilômetros de ciclovia do que a própria Curitiba, que foi pioneira. Foi a primeira ciclovia do Brasil, surgiu lá. E hoje não tem um sistema... Então, assim, o Rio é a mesma coisa. O Rio é uma artéria, né, que a gente tem que cuidar. Ainda nessa reunião de Iguape, a terceira reunião preparatória para o Comitê Federal, que aconteceu em Iguape aí há poucos dias, eu ainda falei isso e eu fui muito assertivo no que falei, porque falei de coração, e realmente foi. O Rio Ribeira, Registro é a capital do Vale, ninguém discute, mas Iguape é o coração dessa artéria. O rio é uma artéria que vem ali, né? Sim. Não está tão poluída. Tem poluição e tem muita poluição. Nós precisamos despoluir o Rio Ribeira. Nós precisamos melhorar a questão das suas nascentes. Nós precisamos fazer... ele é um rio vivo? Sim, mas ele agoniza. Ele está agonizante. Porque ele está agonizando. Por quê? É só você fazer um comparativo, um estudo de caso das suas águas. Se você pegar a qualidade das águas, assim como muda o cenário, como você bem falou, que vai mudando a paisagem, as águas também estão mudando, entendeu? A questão da navegabilidade do rio é um exemplo típico disso, entendeu? A falta de matéria, a sedimentação por falta de mata ciliar, e foi assoreando o rio. Hoje a batimetria do rio só dá para você andar de caiaque lá, você não consegue, né? Ou então numa balsa, né? Então, assim, a questão do rio é a minha paixão. A questão do rio vai continuar sendo o motivo do nosso primeiro A. Show. Maravilha. A gente está se encaminhando para o final dessa entrevista muito importante. Muita coisa dita aqui, que muita gente precisa saber, muito impactante, né? Espero que você que esteja em casa esteja curtindo, deixa aqui seu comentário. Tiver alguma dúvida, principalmente dúvidas, manda aqui pra gente. E pro Gilmar, venha fazer parte, como ele bem frisou aqui diversas vezes. E antes da gente terminar esse programa, Gilmar, e quando você vem para o Vale, né, porque hoje você está lá em Curitiba, né, está desenvolvendo lá, você está trabalhando lá, então quando você vem para o Vale, né, espero que venha também para descansar, para relaxar, onde que você passeia aqui no Vale, o que você gosta de fazer? Vale. Tudo no Vale me atrai, né? Mas tem alguns lugarzinhos assim que são característicos, né? A Ilha do Cardoso, por exemplo, para mim é um paraíso à parte, né? Eu acho que se eu fosse para eleger 3 lugares do Vale, seriam lugares que não por acaso estão tombados pela Unesco. É patrimônio mundial, né? Que é a região do Petar, né? E por que não dizer o nosso Rio Ribeira ali também, que é o Alto Ribeira, a região das cavernas, né? E aí faço uma alusão até ao glamping do nosso amigo Júnior lá, né, Júnior Petar. Incrível lugar, incrível. Então, assim, esse lugar é um lugar pitoresco, que toda a região das cavernas, mas a Ilha do Cardoso é um local à parte, né? Eu costumo dizer que o meu nome tem mar, né? Eu gosto da água, por isso, e Gilmar, né? Então, né? Apesar de hoje o mar não tá para peixe, né? Porque tá chovendo, mas eu gosto da Ilha do Cardoso. Então não tenho dúvida de falar que são os 2 lugares ali. E claro, a minha Pariquera, né? Que não é mais a que era, mas as minhas raízes estão ali. Então gosto muito de Pariquera. Minha mãe mora lá, minha irmã tá lá. Então, legal. Enfim. O Vale como Estarei um todo. lá né? amanhã, então. É isso aí. Então, muito bem.
É isso aí, gente. Estamos chegando aos finalmente. Gilmar, obrigado por essa aula, né, sobre o Rio Ribeira, sobre a sua história também, né, que a gente ainda não conhecia. Muito obrigado por ter aceitado o convite, poder, né, se locomover para cá, lá de Curitiba para cá. Eu quero navegar, né? Foi tanta navegação. E tá, né, deixando o seu tempo aqui conosco, trazer esse conteúdo que é muito importante, né? Falar da qualidade de vida, da água e do Rio Ribeira de Iguape aqui, que é sensacional. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que te agradeço, Ira. Foi um prazer enorme tê-los aqui, ouvindo, compartilhando, e salve o Rio Ribeira. É isso aí, gente. Valeu, Ira. Valeu, Doug. Obrigada. É isso aí, galera. Agradecendo, né, a vocês que nos acompanham, ao nosso patrocinador na marca, a equipe da Ribeira Plus, que produz tudo isso aqui pra gente, né? Então, um grande abraço a todos. Valeu!